Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Muito bom no período do dia, da tarde, da manhã, da tarde, da noite poder estar com vocês. Não vamos deixar de agradecer a Deus e a Jesus, a Francisco de Assis, aos mentores do canal Onda Espírita, ao meu mentor individual, desse encontro de conhecimento e aprendizado. Que assim seja. E por falar nisso, venha conhecer o canal. Loucura e Obsessão? Playlist. Desde o primeiro capítulo, esse comentário que nós fazemos, né? Tem outros livros direcionados a André Luiz, Evangelho no Lar, entrevistas com profissionais de várias áreas, dicas de RH. Venha conhecer o canal. O objetivo é levar o conhecimento da doutrina espírita e o espiritismo em suas diversidades, como Loucura e Obsessão, vídeo 30, capítulo 18. Esse capítulo a gente vai fazer em duas partes, mas ele é muito, é de um ensinamento grandioso para nós. Esse capítulo vai estar direcionado ao despertar de Aderson. Lembra dos três casos, né? Carlos, Lício e Aderson. O Aderson se escondeu, ele não admitiu, vamos recordar um pouquinho dos vídeos passados, ele não aceitava os erros cometidos dele. Então ele se escondeu em si, na sua própria consciência, não é? Surgindo o autismo. Então, esse é um caso, cada caso é um caso, esse em particular. Então, ele fugiu das suas responsabilidades. Ele não aceitava o que ele fez, que nós contamos em vídeos passados, o que ele, digamos assim, aprontou durante a sua encarnação em pró à inveja, em pró a achar que tudo tem que ser dele, do egoísmo e algumas orgulho, né? E ainda a parte social e a parte física ajudou bastante ele dar os seus golpes, né? Vamos dizer assim, emocionais, muito direcionado ao emocional. Bom, então, dentro desse período, a casa onde temos a emerenciana, né, como mentora espiritual, tem os trabalhos normais. Então, Filomeno estava assim, ele nos traz assim algumas esclarecimentos, enquanto a casa estava se preparando para o trabalho, inclusive que o Aderson ia participar. Então, nesse período, Filomeno dizia assim sobre a melhora de Carlos. Então ele estava assim comentando que, apesar da melhora, apesar de todo o trabalho, que ele estaria, digamos assim, em uma situação em que teve uma melhora, mas ele precisava dar continuidade tanto no trabalho espiritual como no trabalho físico, porque realmente o físico dele foi muito atingido com as suas atitudes, com os acontecimentos de várias encarnações que nós já falamos no passado. A família, a mãe e o pai na espiritualidade estava auxiliando muito a ele, e com isso, nesse caso, os próprios adversários e a ele, que estavam de uma certa situação anterior de vidas passadas juntos, né, digamos assim, unidos e não só em uma vida, tiveram a oportunidade de se reencontrar para os reajustes. Então, Filomeno conta que essa casa, ela é maravilhosa porque o trabalho que ela tem não visa só o julgamento, digamos assim, não é só, olha, você errou, não, todos são irmãos, todos são acolhidos, não é? Tanto os obsidiados como os obsessores, para que possa haver esse ajuste com pessoas, digamos, com espíritos especializados em fazer esse trabalho com a responsabilidade. Então, aí eu vou dizer a vocês imaginam
que os espíritos como Filomeno, como a emerenciana, que contamos a vida dela, que a passagem de uma mulher de um nível social grandioso à África como escrava e ao Brasil como escrava, e o trabalho que ela faz junto às mães e junto a ela para buscar o seu filho que está nas trevas ainda continua, e ela está, e enquanto ela não consegue trazê-lo, ela está desenvolvendo esse lado espiritual e ajudando e amparando aos que necessitam. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? E essa oportunidade que tem de evoluir, de ensinamentos. Então, o plano espiritual, quando você vai daqui para lá, você leva seus ensinamentos, tem a oportunidade de adquirir muito mais, voltar para as novas experiências e aplicá-lo. Como ela, mesmo em espírito, eles têm os seus grandes desafios, porque o nosso querido Filomeno coloca que é um trabalho desgastante esse trabalho. É desgastante, mas ora ele observa que o próprio médium, quando está no término desse trabalho comum, natural, como ele fala, onde tem toda aquela preparação, o médium está bem. Por quê? Como a própria Emericiana fala, é dando que se recebe, porque o médium, ele se prepara para esse trabalho, ele se prepara o seu corpo, sua mente, o seu psicológico. Então isso faz com que a reposição de energia ajude, principalmente a parte da saúde, se cuidando, porque realmente ele diz que é desgastante. E o trabalho que ela tem de uma equipe grandiosa, porque tanto para atender o Carlos, como atender o Lice, como a atender o Aderson, foram casos assim, digamos, de particularidades e muito fortes, de ajustes grandiosos, as equipes que fazem parte dessa, para ficar com eles na própria casa, para que as ideias dele continuem em equilíbrio, para que ele não desequilibre as suas ideias, para que não deixe com que o pensamento saia daquela vibração e dê espaço para que tanto aqueles que estão ali como obsessores, mas outros que não tem nada a ver com o caso, mas já estão ali, aproveitam para poder, digamos assim, colocar o dedinho na ferida. E ali estão essa equipe de espíritos e médios que mesmo no desdobramento do sono, porque nós somos médios 24 horas, mesmo no desdobramento do sono, nós somos enviados em espírito, nosso corpo está ali, recebendo as energias, revigorando, mas nós estamos lá trabalhando. Então, os espíritos, vamos dizer assim, com uma evolução maior que a nossa, também tem grandes desafios. Sabe o que eu fico pensando, gente? Imagine Ismael. Ismael é o anjo do nosso país. Olha o desafio escolhido por Jesus, que ele tem numa nação como a nossa, né? Então, então essa é a colocação do nosso querido Filomeno, e nesse período junto com o Dr. Bezerra, mas ele começa a falar que o quê? Tudo depende do assistido também, e tudo depende da família que envolva para ajudá-lo. E também dos ajustes que possam acontecer, porque o pai dele, em espírito, fez um trabalho enorme junto à equipe da senhora, eu falo doutora, né? Da mentora Mereciane, e o doutor Bezerra participa. Então, o que acontece? Nosso querido Filomeno disse que o trabalho a gente já conhece, já foi dito, né? São os cantos, são os incensos, tudo ali, né, juntos, e nesse encanto, nesses incensos são todos tratados, e ele observa que todas aquelas entidades que se manifestam através da psicofonia dos médios são muito ligados aos vícios, à matéria, à luxúria, muito ainda. Mas ele também repara que não há interferência maléfica, porque a estrutura formada espiritualmente, antes dos trabalhos iniciarem, são espíritos com uma vivência grandiosa, com esclarecimento grandioso e com uma boa vontade da caridade. Gente, é dinâmico o trabalho, não só nesse centro, nesse núcleo espírita
em particular, né? Mas em todos aonde prevalece a caridade, o amor e os ensinamentos de Cristo. É maravilhoso. Então ele destaca que concluídas consultas, concluído, porque o trabalho é só para os assistidos, né? E os espíritos que ali se manifestam. Então nós temos a sintonia, porque os assistidos também carregam aquela energia, aquela vibração mais matéria, mais pesada, mas ele diz que o ambiente consegue se manter. Que maravilha. Aí partiram por uma Felinto, né, junta emerenciana, convida eles a partirem para uma outra sala, porque Aderson, ele veio, fez o tratamento, voltou para casa, sendo encaminhado junto aos amigos espirituais. No desdobramento do sono, ele vai voltar para continuar o trabalho. Olha que interessante. Então, ele vai retornar junto a esses espíritos designados a poder estar ali cuidando dele para que ele não tenha uma queda vibracional e entre em sintonia. Principalmente ele que não quer se recuperar. Então, nesse período que ele está no centro fisicamente, ele continua, o nosso querido Filomeno, ele destaca assim, eu achei interessante, né? O destaque do nosso livro. Deixa eu colocar aqui, porque esse daqui, gente, eu vou dar até uma lidinha que eu achei interessante, né? Ele entrou junto com isso fisicamente, que primeiro foi o tratamento físico que nós vamos falar, totalmente letárgico. Parecia que ele estava assim, alienado. Entrou. Ela segurou nas suas mãos, fez toda a terapia já conhecida, né? Que nós já citamos em outros vídeos com ele. Passes, vibrações, e de um momento ele começou a sentir aquela ofegância, respiração, começou até a corar-se. Aí o Filomeno nota que o lado sanguíneo dele começou a funcionar, e ela falou, e ela trazendo aquelas energia assim, de vibracional de luz, ele começou, mas voltou de novo. Era como se ele estava fugindo. E ela, não de maneira grosseira, mas de maneira assertiva, disse: hoje é o nosso dia de despertamento e você terá que reagir. Ouça-me e não se esconda mais. Já lhe conhecemos a história. Recorde-se, enfrente-se e viva. Aderson, viva! Ela falou bem fortemente. Ele tremeu, olha só, como se fora vítima de uma ligeira convulsão. Debateu-se com agitação e voltou ao torpor habitual. Perceberam ali o nosso querido Emmanuel, o Emmanuel, gente, será que ele está aqui? Ou ele mandou um mensageiro para nos ajudar? Ou ele estava junto ali? Meu Deus, que interessante, né? Filomeno, ele começou a perceber que havia assim na face do médium que estava ali trazendo a mensagem da mentora, uma certa lucidez, uma certa alegria, porque ele percebeu que ele conseguiu lograr, não é? Com expressiva força, trazendo ele de lá, do inconsciente dele, para que ele pudesse dar um alô e voltou de novo. Então já era o início do trabalho, né? Encaminharam para os encerramentos, porque ele tomou aquele passe ali que estava todos, como nós falamos, ia para casa e depois ia retornar, digamos assim, em sono. E Dr. Bezerra, né, colocou assim, enquanto estava assim na preparação, o pessoal indo embora, cada um para casa, conversando com o nosso querido Filomeno, ele colocou Jesus na sua mansuetude, no seu amor, porque quantos desafios Jesus não enfrentou e nos deixou, nada escrito, mas as atitudes dele de amor, de caridade, foi tão grandiosa que rompeu séculos.
e que ele estava em todos os lugares, porque naquela casa, ali naquele momento, apesar do tratamento ser de que nem o Filomeno disse que assusta, ficava um pouco assustado, porque era assertivo demais, era direto ao ponto, era objetivo. Então o doutor Bezerra coloca na sua doçura que Jesus sabe, os mensageiros de Deus sabem que a cada local, aquelas criaturas que ali estão, elas estão receptivas em suas particularidades. Então era necessário aquela força com que ela trouxe ele de lá, mesmo que ele veio e voltou, mas aquela assertividade não deixava de ter amor, carinho e os ensinamentos de Jesus, porque ele fez muita coisa ruim. Aderson praticou atos assim infames, mas ali ele era considerado um filho de Deus, porque como Jesus diz, amar ao próximo como a ti mesmo, porque somos todos cometidos a erros, a fazer coisas absurdas, mas vamos nos perdoar e tirar os bons ensinamentos. E como Jesus está sempre, todos nós somos filhos de Deus, e Jesus trouxe a prática de termos como hábito o perdão e tentar ajustar, porque não adianta julgar, não adianta colocar na cadeia, adianta porque ele não pode ficar naquele momento. Mas dentro da cadeia que possa haver a educação, porque a espiritualidade ela faz a educação, ela ajuda dentro da lei de causa e efeito. O dia que os homens souberem que há necessidade, sim, muitas pessoas não podem viver em sociedade, mas precisa ter uma educação para que ela possa enxergar, se conscientizar dos erros dela, porque muitas pessoas passam muitos anos na cadeia, morrem na cadeia e não conseguem ter a conscientização, porque às vezes falta um pouco de atenção, um pouco a mais no lado social. Mas isso não é um julgamento, isso não é uma crítica, isso é um fato, não é? Bom, aí a querida emerenciana fala que nos jogos das paixões todos nós somos vítimas, e muitas vezes de nós mesmos. Interessante o que ela coloca. E aí, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, colocando sobre Jesus, a nossa querida emerenciana, ouvindo as palavras dele, ela vem ao encontro e diz: o amor de Deus estua em toda parte, convidando todas as criaturas ao crescimento íntimo, à ação em favor do progresso. É maravilhoso e é uma verdade, né? De tudo aquilo que nós colocamos assim. Então, o Dr. Bezerra, assim, muito carinhoso, ele coloca assim: o universo pulsante, que os modernos cientistas já afirmam ser não mais uma máquina, conforme os conceitos materialistas do passado, mas sim um grande pensamento, é o exemplo dessa ação incessante. Nele não há vácuo, nem repouso. A vibração da vida está presente a tudo, interpenetrando e movendo. Gente, olha que maravilha, e é uma verdade, né? Quando nós, assim, eu ouvi uma palestra dizendo que caridade acaba sendo um vício, porque a caridade é a prima irmã do amor. Então, às vezes, a gente não tem caridade nem conosco, porque a gente, às vezes, não acha que nós temos que ser perfeitos, não erramos, e nós erramos bastante. Então, vamos ter caridade. Errei, o que eu posso tirar desse erro meu para que eu não cometa outro e para que eu possa auxiliar outras pessoas que possam cometer o mesmo? Olha que coisa boa! Viva a reencarnação, né, gente? A reencarnação é tudo isso, é todo conhecimento, é todo um retorno para que nós possamos melhorar, não é? Então, o querido Filomeno diz assim: as opiniões valiosas calavam-me com profundidade na alma quando se anunciou o momento para o socorro de Aderson. O convite da benfeitora espiritual, retornamos à pequena sala das consultas onde Felinto e alguns outros auxiliares haviam armado um equipamento semelhantes aos vídeos cassetes. Olha que interessante, gente, um aparelho, olha, ano-luz, né? Bom, quem assistiu Nosso Lar observa que eles estavam a ano-luz em matéria de tecnologia, né? 2 assistentes selecionados haviam seguido o paciente e família no retorno ao lar.
a fim de trazerem, mediante o desdobramento pelo sono, para a reunião ali chegando naquele instante. Organizado um semicírculo em frente às duas cadeiras, nas quais se sentaram a mensageira e Dr. Bezerra, este proferiu comovedora oração ao terapeuta divino, rogando auxílio, e a reunião teve seu começo. A irmã emerenciana despertou o enfermo, que, para minha surpresa, mantinha as mesmas faces, qual se fora uma máscara incapaz de refletir as emoções e a vida. Tal como se apresentava no corpo, a mesma imobilidade estava presente no seu estado espiritual. Gente, a mensageira aplicou-lhe passes de dispersão fluídica, desintoxicando, numa tentativa de arrancá-lo do estado de hibernação profunda, no qual se recolhera, buscando esconder-se da própria consciência. Será que ele vai sair da própria consciência? Será que ele vai conseguir vir à tona e perceber o que ele fez? Nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Que Jesus nos ilumine agora e sempre. Não perca! No próximo vídeo nós vamos ver a reação. Será que ele vai sair de dentro de si e conscientizar de que ele tem condições de melhorar? Até a próxima. Um beijo no coração e muito obrigada.